Ó, nós tivemos uma paradinha aqui estratégica, você deve estar vendo que a gente está um pouquinho diferente, vamos tomar um bronze ali, né, Zé? O sol estava bem de frente, faz parte da gravação. Agora estamos de volta. Eu tinha perguntado para o Zé essa relação com a música caipira, né, Zé? O seu João Pacífico e tal, você me falou que é um período depois, né, do Cornélio. A minha relação com essa música vem dos meus avós e é um pouco mais milionário. José Rico, Tião Carreiro, né, meu avô gostava muito, meu pai sempre gostou muito do Tião Carreiro, o pagode, os ponteiros. Isso ficou no meu imaginário, de certa forma, como uma referência muito próxima assim, da minha origem, até que, quando eu estava no segundo ano de faculdade, eu fiquei sabendo que em Rancharia tinha um construtor de viola. Imagina, isso foi em 98. Um construtor de viola muito tradicional, com as violas com marchetaria. Ainda tem essa viola, tá com meu pai. E aí eu fui lá, encomendei uma viola dessa e comprei. Eu lembro que na época eu paguei R$200, assim, era um absurdo. Um instrumento comum custaria 400, eu paguei R$200. Um amigo que comprou deu até um dinheiro a mais pro senhorzinho. Que ano foi? Isso foi em 98. Essa viola tá com o meu pai, uma viola bem paulistinha, assim, toda marchetada, coisa mais linda. E aí eu comecei a me envolver muito com a viola, com o toque da viola, e estudar, fiz alguns workshops com o Brás da Viola, com o Paulo Freire também, mas isso depois se distanciou. E hoje, depois dessa retomada, porque depois de anos sendo pesquisador, professor, teórico, eu comecei a voltar de novo para o meu instrumento de cordas, porque os instrumentos de sopro, eles ficaram na minha vida, porque eu toquei no grupo de performance histórica, de período barroco, né, fui flautista solista do grupo, então, de certa forma, aquele instrumento de sopro ficou, mas os instrumentos de corda não. E aí agora eu estou fazendo, tem um amigo meu, Valadares, que ele está construindo para mim um instrumento, que é a junção dos meus universos, assim. Então eu cheguei à conclusão que eu ter o meu instrumento era a compilação dessas essências. Então ele é um violão que tem cordas de aço. Começa que ele tem forma de um violão de nylon, mas ele é feito com cordas de aço, e em vez de todas as ordens serem simples, ele tem a terceira, a quarta e a quinta ordem dupla, que é a sonoridade da viola. Então eu consigo ter sons limpos para usar com slide, porque tem isso também. Depois de um tempo descobri que a música americana caipira deles, ela tem o bottleneck, né, que é a garrafa, o pescoço de garrafa. E esse som de slide tem já morreu esse dobrista, toca dobro, aquele instrumento americano feito com metal, né, parece um violão com as cordas mais altas, e esse cara chama Bob Brosman, e ele fala muito das afinações abertas, que existe uma coincidência muito grande das afinações abertas no Havaí, nos Estados Unidos e no Brasil, que no Brasil o nosso cebolão é o mesmo o Ré aberto deles, e o Rio abaixo, que é o nosso Sol aqui, é o Open G deles, o Sol aberto. E aí eu resolvi chegar num instrumento onde eu conseguisse ter a sonoridade de um violão, com o peso de um violão, com cordas de aço, com bordão, tipo um bordão de violão de choro, né, com corda pesada 0,75, e as cordas do meio duplas para lembrar o som da viola. Fiz um experimento com uma viola minha, funcionou, e o cara falou, vamos construir esse instrumento. Então assim, o meu projeto de composição para os próximos meses é compor músicas para os meus instrumentos. Então eu tenho uma flauta de 115 anos de idade, e que ela é do sistema antigo, e esses instrumentos que eu estou mandando fazer, e esse é o meu processo de composição em cima dos meus instrumentos. Então, eu aprendi isso na graduação. Então, para a gente fazer processos criativos, a gente colocava um instrumentário no meio da sala, eu juntava todos os instrumentos que iriam participar, sentava em volta e começava a improvisar. E improvisando, você ia pescando temas, melodias, e aí depois estruturava isso numa forma de composição. O meu processo de composição do disco vem disso, e eu acho que eu vou resgatar essa música caipira, mas não a música caipira. Sim. É a minha história, né? Eu não sou, por ter vindo de certa forma de uma região rural e ter convivido, né? Todo mundo fala assim, se eu tiver que tocar um sítio, eu toco, porque eu aprendi com o meu pai mesmo, né? Lidar com gado, né? Tirar leite, essas coisas. Então, se tiver que plantar, eu não esqueço de matraquinha plantando com meu pai uma roça de milho. Então, assim, é esse tipo de coisa que eu aprendi, e se for preciso eu faria. Mas ao mesmo tempo eu não sou essa pessoa, eu sou uma pessoa que foi para a universidade, estou tocando um curso que está ligado à tecnologia. Então, eu acho que a junção das coisas é a minha essência. Encontrei essa minha essência, e um projeto composicional meu, ele vai sair com essa cara, com o pé na tecnologia, com o pé na música barroca e com o pé na música caipira de raiz dessa geração, né,
pós-Cornélio Pires, né? Dos 70 cá, pra frente, que foi o que eu ouvia na casa do meu avô. Né? Não é uma dualidade, é uma trialidade. É, trialidade, então. É isso mesmo. E você constrói também instrumento, né? Eu reformo tudo, né? Na verdade, se eu tiver que construir, eu faço tudo que eu tiver que fazer, eu acredito muito nisso porque eu sou fuçado, assim, então é o autodidatismo no processo. Então, se eu tenho uma craviola que era do meu sogro, ela caiu, quebrou, então eu fui lá e reformei. Eu não suporto ver instrumento que está abandonado à morte. Então eu vou lá e reformo, só que eles passam a ser meu, eu tenho uma dificuldade de desapegar. Então, se eu precisar fazer qualquer processo de luteria, eu sei que está cheio de vídeo, então eu vou lá, eu tenho uma pequena oficina em casa e eu consigo fazer, eu conserto as minhas flautas. Por exemplo, essa flauta de 115 anos, eu não vou meter uma lixa numa madeira que está lá, né? Que imagina quantos anos a madeira demorou para secar, depois. Então ela tem algumas deficiências que eu corrijo ela com processos de polímero, colo lá, e aí depois faço o polimento para que ela soe melhor e volte a soar como ela soaria há 100 anos atrás, né? Porque o instrumento vai perdendo a voz também com ao longo do tempo. Então, como eu tenho essa habilidade de ser também autodidata nas coisas, eu faço o que precisar fazer, né? Eu mesmo me vivo para fazer as coisas. Legal. Você toca viola de coxo? Já tocou? Nunca toquei, eu já vi, mas assim, fui pegar uma fila de gente, era o Brás da Viola num concerto, uma fila de gente para tocar assim, e eu nunca cheguei a pegar na mão, porque é diferente, né? É uma viola, né? Mas tem ordens. É um ukulele. É uma mistura disso. Eu acho estranho porque, assim, no livro do Roberto Correia fala que as cordas eram feitas de tripa de macaco, né? Que era, e o macaco que não podia ser macaco que come formiga, que macaco come formiga, dá nó queria uma ferida dentro do intestino, e aquele intestino fica a corda não fica lisinha, né? Então, assim, isso está descrito no livro A Arte de Pontear a Viola, do Roberto Correia. Super legal esse livro. Interessante, isso, sensacional. E você, nesse processo aí de cordas, você tem bastante desse autodidatismo também. Também, é isso que eu falo. O que acontece, que eu aprendi dentro da música barroca, é que eu toco as flautas, cada digitação é uma tonalidade. Você pega um consort de flauta barroca doce, você começa com uma flauta em dó, uma em fá, dó, fá, dó, fá. Então as digitações são diferentes. Aí você cai num traverso, a digitação é parecida, mas a nota que está no lugar é diferente. Então, ou você cria uma cabeça transpositora, onde você sabe em 10 instrumentos onde está aquela nota, ou você começa a desapegar disso, que é o que eu estou fazendo. Então, assim, eu toco. Chega uma hora que eu ouço as sonoridades, eu ouço as combinações de tonalidade, eu sei que eu estou numa certa tonalidade, mas, por exemplo, você afina um violão em ré aberto, hoje eu só toco com um ré aberto ou mi aberto. Então as notas do violão erudito já não estão mais no mesmo lugar, e às vezes estão deslocadas 2 casas para frente, na outra corda 3 casas para trás. Se eu for tentar calcular onde estão essas notas, eu não toco. Então o que eu faço? Eu abandonei, de certa forma, essa busca por saber qual é a nota, e eu sinto a sonoridade na hora que eu estou no processo de criação. Óbvio que se eu falar assim, agora eu vou descobrir porque eu vou grafar, e aí você acha as notas e grafa, mas no processo de criação ele é muito mais sonoro hoje, e é uma contramão do que eu fazia há 20 anos atrás. Eu compunha no papel e depois eu ia para o instrumento. E hoje eu abandonei completamente. Eu pego o instrumento, saio os temas, experimento na flauta, experimento num outro instrumento, depois eu pego e vou grafar na tonalidade que funciona melhor para um instrumento ou para outro. Né? Entendi. A viola tem várias afinações, não é só do abaixo e o Não, tem tantas afinações, e aí uma vez eu perguntei, acho que foi pro Paulo Freire, por que disso? E supõe-se que as afinações eram a dificuldade de construção de corda. Então, assim, você afinava o instrumento de um jeito, cebolão. Aí aquela cordinha lá, que acho que eu faço sustenido do meio, que sempre a corda mais fina quebrava, e chegava uma hora que tinha que mudar a afinação, e aí começava a perceber que a corda não quebrava tanto, criava uma outra afinação. Então essas variações de afinação, elas são regionais, né? Então a música do Mato Grosso usa mais o rio abaixo e o rio acima, o paulista é o cebolão em ré e em mi, muito característico, né? Então essas variações, a música nordestina, nem sei qual que é a afinação que eles usam lá, e é viola porque é 5 ordens duplas. Sim. Mas no geral são formas de tocar diferentes. Quase instrumentos diferentes. Quase instrumentos diferentes. Eu vi no Insta do Zé esses dias como é que é, o violeiro passa metade da vida afinando a viola e outra metade tocando ela desafinada. Sensacional. Zé, agora vamos falar um pouquinho dessa parte mais técnica. Conta para o pessoal
explica quem tem interesse no curso, enfim, como é que é o curso da produção fonográfica, da FATEC? Então, o curso de produção fonográfica da FATEC Tatuí é um curso de 3 anos de duração. É um curso tecnólogo, ou seja, é um curso de formação superior. Você saindo dali, se você quiser fazer mestrado, doutorado, você pode. Qual é o grande lance desse curso aqui? O Estado investiu muito dinheiro na infraestrutura. Então, a gente tem um estúdio de quase 9 milhões de reais, com um espaço físico, né, para os alunos produzirem de 600 a 700 metros quadrados de área. É enorme. Maravilhoso, é impressionante. Aquela mesa de som. E as salas de gravação, por exemplo, a sala de gravação a gente calculou, como a gente tem 2 orquestras, né, uma orquestra e uma banda sinfônica no conservatório que está ali a 7 km de distância, que seria um curso onde a gente poderia realmente treinar com os alunos, grupos grandes ou pequenos. Então, se eu vou gravar um trio, você coloca os rebatedores dentro da sala, vou gravar a orquestra inteira, cabe 70 pessoas confortáveis ali dentro da sala. E aí a gente projetou o estúdio para ser o maior estúdio escola do país. E não é só do país, talvez tenha algum assim, né, nos Estados Unidos, mas o pessoal que conhece os estúdios escola da Juilliard, da Berklee, fala, mano, não tem isso aqui é quase novo. Pra gente funciona muito bem porque a gente tinha essa ideia de conseguir atender, treinar o aluno no maior número de variações possíveis, né? Desde banda de pop rock até música erudita, clássica, formações pequenas, grandes, e a gente consegue. Então o estúdio é grande, tem uma infraestrutura fora de série, todo mundo que vem fica completamente impressionado, mas o foco do curso, que no início era áudio, quando a gente criou o curso, todo mundo que vinha, os alunos vinham por conta do áudio. A ideia de que o áudio é o grande realizador, né, do fonograma. O fonograma é esse processo de pegar uma música que é tocada no espaço e fixar ele numa outra mídia, seja digital ou analógica, num disco, ou ficar no streaming na internet. O que a gente começou a perceber é que a cadeia fonográfica ela só se completa quando você distribui. E o processo de distribuição implica em gestão de recursos mesmo. Então hoje o curso faz força mesmo para que a gente consiga produzir ali dentro e colocar no mercado. Como a gente é uma entidade filantrópica, né, de certa forma, porque a gente não cobra do artista 1 centavo e doa o produto para ele. Só que doar o produto para ele, falar, ó, tá aqui seu disco, faça o que você quiser, não resolvia o problema dos nossos alunos de serem treinados na cadeia da pós-produção, que seria distribuição, agendamento de show, acompanhamento de artista. E aí agora a Gravadora Experimental, que era um projeto meu dentro da FATEC, ele tomou uma proporção maior. Então eu seleciono artistas, abre o edital para selecionar o artista, eu seleciono o artista que vai gravar o álbum, por exemplo, nesse semestre, em um número de EPs, e aí a gente produz o disco, fecha a cadeia de distribuição. A gente tem uma parceria hoje com a CD Baby, que distribui no mundo inteiro digitalmente esses fonogramas, e depois a gente agenda o show e faz algum acompanhamento desse artista depois. Então é todo o processo sem custo para o artista. A gente não pode falar que é sem custo, porque aquilo ali custa, quem paga é o Estado, entendeu? Mas é pra gente a contrapartida entre as pessoas. Mas por que vocês fazem isso de graça? Porque a gente precisa treinar alunos em situações reais. Certo. Então, se o produto fonográfico que sai dali é um produto fonográfico de verdade mesmo, um disco que está pronto para ser mostrado para o público. E não é uma experiência laboratorial. Então a gente aposta que o nosso curso tem esse diferencial que, com os anos, você vai falar assim, você formou em produção fonográfica onde? Na FATEC Tatuí. O cara já vai saber que aquele aluno tem 4 ou 5 discos no currículo assim que ele saiu do curso. E depois ele vai se enveredando pelos caminhos que ele quer, ou do áudio, ou da composição, arranjo e da parte musical de treinamento do artista, ou então da parte de gestão, que talvez seja a parte que mais o brasileiro é carente. Como gerenciar, como tomar conta dos direitos autorais e como fazer o artista ser autossuficiente economicamente, né? Então esse é o foco do curso hoje. É difícil mesmo. Você acha, Zé, que a FATEC é uma referência hoje, e você acha que talvez esse estúdio desse tamanho todo tenha se tornado um elefante branco ou não? Não, imagina, a gente trabalha 3 turnos lá, né? Só se for o elefante que dança, né? Porque a gente trabalha 3 turnos, tarde, aula todos os dias, de manhã o núcleo de acústica também é uma atividade importante, núcleo de acústica, núcleo de audiovisual, núcleo de games, e a Gravadora Experimental atua de manhã e de noite fora dos horários. Então se o aluno chega, ele quiser passar o dia inteiro na faculdade, ele passa o dia inteiro na faculdade. Bom, então como eu estava falando, as pessoas falam que eu sou muito pretensioso, porque quando eu fui chamado para criar o estúdio junto com o Davidson e com o Luiz e pensar na infraestrutura do curso,
eu nunca pensei que ele não seria o melhor curso ou o mais importante curso do país. Assim, a pretensão sempre foi alta. Eu sempre pensei assim, eu miro lá em cima, porque não sei se eu vou atingir aquilo, né? Tem todas as intempéries do mundo, mas como a aposta foi muito alta e a gente estava no processo pré-crise econômica, então a gente conseguiu destravar muita coisa de aquisição. Então, assim, um set de 200 microfones, como eu disse, microfones de 35, 40 mil reais, uma infraestrutura de mesa, de equipamento, super sofisticado, e que a gente tem porque, num determinado momento, se apostou para que se fosse criado a melhor ferramenta do Estado para gravar a própria produção do Estado. Entendi. De graça. Sim. Porque, como eu falo, a gente não cobra. Só que a gente cobra do artista que ele tenha compromisso do lançamento. Então, assim, para trabalhar com a gente, você tem que apresentar um plano de lançamento. Então, o plano de lançamento, se ele for muito atraente para a gente, vale a pena colocar você na frente de outro, porque o nosso aluno, além de ser treinado, vai ter o nome dele lançado num disco que pode ganhar um prêmio. Entendi. Então, a gente sempre está de olho nisso. Se o seu projeto é bom, você é influente, vai conseguir chegar a, de repente, disputar um prêmio com esse disco. Então, para a gente, esse disco passa a ser na frente. Às vezes chega uma pessoa super talentosa, mas que não tem a mínima capacidade de fazer a gestão financeira do projeto do disco. E como a gente não pode fazer isso por questões legais, né? Então a gente não pode se envolver com questões financeiras, então esse projeto é segundo plano. Então quando alguém me procura, eu falo, a primeira coisa, me traga o plano de lançamento. Como é que você pretende lançar esse disco? Se você pretender lançar esse disco, tiver uma boa possibilidade dele dar certo, a gente põe uma equipe trabalhando de 9 a 10 alunos e produz o disco inteiro para você, e agora estamos assumindo essa segunda parte, que é da pós-produção também, mas sempre isso tem alguns custos para o artista que não são custos do estúdio. Mas, por exemplo, registro do ISRC, quem tem que pagar é o artista, a gente não pode pagar por ele. Fotografia, encarte, mídia física, são coisas que o artista tem que estar disposto a desembolsar algum valor e que não tem nada a ver com o nosso trabalho, é um trabalho posterior. Mas está no lucro, né? É lógico, imagina, um disco, sem brincadeira, um disco hoje bem produzido, ele custa de 50 a 100 mil reais. Sim. Bem produzido. Se produzir com a gente ali, ele vai gastar 10, 12 mil no disco. Porque todo o custo de estúdio não vai acontecer. Sim, né? Sem dúvida. Olha, passava a noite aqui conversando, tem muito assunto pra gente conversar. Com certeza depois daqui a gente ainda vai tomar uma, vai conversar, vai ter mais um papo. Mas infelizmente, vamos tá ficando escuro já. Já tá escurecendo, não vamos ficar também trazendo toda a nossa conversa para vocês. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Tenho certeza que vocês gostaram. Eu adorei, Zé. Brigadíssimo. Eu que agradeço. Me chama de novo que eu volto. Vamos voltar. Tem muito assunto para a gente bater papo ainda. Então você com certeza vai estar de volta aqui para a gente conversar sobre outras aventuras aí. Muito obrigado. Foi um prazer ter vindo. Todo meu prazer. O canal Composição Sem Limites agradece muito. Legal. E com certeza foi uma entrevista muito enriquecedora. Valeu mesmo, Zé. Muito obrigado. E sempre convidado, portas abertas. Se tiver o churrasco aí, eu venho. Com certeza. Obrigado mais uma vez, Zé. Obrigado. Até mais.